Salve, caçadores! Bem-vindos a mais um episódio de SpardaCast. Hoje com Raul e Lion Man. É isso que dá chamar youtuber, mano. A galera fica pedindo, traz o Vitor. Eu não vou não, mano. O cara vai roubar a cena. Ele vai ficar fazendo podcast sozinho, Vai cara. falar que você tá mentindo, né? Isso ele já faz sempre, já. É verdade. Esse dia vai ser tenebroso. Caramba, hein? Não vou poder meter o louco na galera. Não vai ter o... Pessoal, Vamos lá, muito então. bem-vindos então, né? Pode apresentar o rapaz aí pra gente, vai. Então, nosso convidado, vocês já viram quem é, né? O Leonardo Tardivo. Ele é ferreiro, artesão, engenheiro agrônomo, escritor, youtuber e sensei de karatê, segundo o Dan, né? Entre outras coisas que a gente vai descobrindo ao longo do episódio. Eu acho que tem mais coisa aí, hein? Tem. Mas só do youtuber aí a galera já percebeu, né? Mas o... Podcaster engenheiro também? agrônomo, você fez só por fazer? Você estava de bobeira? Não. Porque você estava ocupado tendo outras formações, né? Por que você foi perder tempo com engenharia? Inclusive foi uma coisa bem interessante. Meu pai é engenheiro agrônomo. Eu sempre gostei dessa parte de campo e tal. E casa bem com medieval também, né? E eu resolvi seguir a mesma linha dele, que eu sempre gostei dessa parte de campo. Mas, assim, eu optei... Meu pai foi para a parte química, eu fui para a parte mais natural, né? Agricultura orgânica, familiar, essas coisas assim. E trabalhei com consultoria, trabalhei com um pouco de orgânico também. Mas, assim, a profissão de engenheiro agrônomo, pelo menos no estado de São Paulo, é bem ingrata. Então, é muito difícil você conseguir emprego aqui. Mas, graças a Deus, até antes da pandemia, eu estava trabalhando com consultoria e estava dando tudo certo. E o bom, assim, que eu sou uma pessoa, assim, bem eclética, que vocês podem ver que eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. O segredo é fazer tudo errado, né? E alguma coisa dá certo, né? Ou não, né? E daí, quando eu tava fazendo mestrado, eu já tinha uma coisa em mente, assim, que era trabalhar com coisa medieval. Então, como sobrava um pouquinho de tempo, eu falei, não, eu vou fazer aula de cutelaria, vou procurar um cuteleiro, vou aprender a fazer isso. Aí faltou organizador de evento também. Organizador de evento também. Pira no Medieval, ano que vem, 4 de abril. 4 Nos de abril. aguardem, segundo Pira no Medieval, hein? A gente faz outro vídeo falando do Pira no Medieval. Mas é evento muito bom, viu? Aqui é energético. Eu não patrocino, mas a gente toma. Aí você foi fazer a cutelaria... Sim, daí paralelo com o meu mestrado, daí eu comecei a fazer o curso com o Evandro Rion, muito bom cuteleiro aqui de Piracicaba. Fiz 6 meses ali. Enquanto isso, lá na Exalc, eu já tinha um grupo de EMA. Na verdade, a gente estudava, né? Um pouco de recreacionismo, era uma coisa um pouco mais amadora, era uma coisa bem iniciante, assim. Eu até te Do perguntar, Milite. nessa época do Milite, você chegou a ver algum mestre ou Não, só coisas bem abertas, assim, gravuras, assim, técnicas, até um pouco pegando do Kenjutsu. Entender. Então... Mas é bem comum a galera migra primeiro do Kenjutsu pro poema antes de eu achar um mestre. Mas no caso, por exemplo, você falou gravura, tem alguma específica? Não, e pegava principalmente aqueles vídeos lá de europeu, lá fazendo esgrima viking. Sim. Tinha mestre, eles tinham algum fundamento, mas eu não chegava a nível de mestres, né? Entendi. Não chegava a estudar lá as gravuras, detalhes, essas coisas, não. Era bem superficial, era uma coisa mais... Linha de corte, jogo de perna, coisa assim. né? Isso. Mais assim, mais jutsu, né? Mais técnica, não uma coisa assim de estudar a fundo o assunto. É isso que dá deixar o sensei de karatê dar aula de ema, mas falar jutsu. Jutsu, Eita vida. E Depois aí... falar nisso, deixa só... Epa, calma aí. umas coisas aqui assim, ó, pera aí. Mas caramba, virou mercado aqui, cara. Pera aí, ó. Pera aí, calma aí. Vai vir um fiscal da prefeitura aqui pedindo alvará aqui do funcionamento. Pode vir aqui, ó, pode vir. Bom, já que você tá colocando um monte de coisa de aço aí, né? Vamos falar sobre o aço primeiro. Uma das primeiras vezes que vai ter espada no Primeiro SpardaCast. só deixa eu falar pra você. Manda. Você traiu o movimento, cara. O movimento punk delatório do Mestre Fiore. Mostra o Fiore. Por que ele traiu o movimento? Ele tá fazendo cosplay de Dado Labella. Dado Labella é um gordo. Cuidado, a mesa não é minha, hein? Não vai quebrar a mesa do cara aqui.
ficar com essa aqui ainda. Isso aqui tudo você que fez, Leonardo? Aí, ó. Você que fez. Mas tem que ser nerd, Essa é de, né, mano? essa é o cara fundamento sabe... histórico ou é de cosplay de Wolverine mesmo? Cosplay de Wolverine, cara. manda aqui. É isso que eu tô Fundamento falando. histórico, isso aqui mata. O cara faz cutelaria, o Desde que ele quando que é o pensa? filme dos X-Men? 2002, sei lá. Em vez de, histórico, em vez de né? fazer faca, o cara pensa, vou fazer garra do Wolverine. Ixi, né, meus só. dedos não cabem. Não, essa aí é só Sob medida. é sob medida, né? É, tem que ter a mão de moça igual dele. É. Olha minhas unhas aqui de gatinho, ó, vem aqui. Demais, cara. E aí você começou a falar, Então, daí eu mestrado estudei- não leva estudar não leva ninguém a lugar nenhum, vou começar a fazer arma que... O mestrado, assim, era uma experiência bem interessante, assim, Ele Só que- te bota à prova, você como estudante lá, adolescente, tipo, tá com os 20 e poucos anos, você entra lá na faculdade, lá você... Nossa, os caras não sei o quê. Aí eu fui bem tempo depois lá, de eu ter terminado, e daí eu fui voltar lá pra universidade, daí você vê aqueles professores lá, eles achando que eles são os deuses lá do não sei o quê. Você fala, eu já saí lá no mundo lá fora, já vi como é que é, sai dessa torre de Babel aí, sabe? Então foi uma coisa bem relaxada, o meu orientador também deixou largado, assim, muito bom mas ele deixou largado, eu fiz a tese, a tese não, né, a dissertação, foi que o bem mestrado ou tranquilo. ele te larga e você tem a sua autonomia pra você fazer suas coisas, ou ele manda você fazer uma parte da pesquisa dele e fica te atormentando pra Não, você ele seguir me deixou aquilo, bem né? livre. Então Tanto foi é que não fui nem bacana. na linha dele, que a linha dele era tecnologia da madeira. Eu fui pro lado de radiação solar e eucalipto, sabe? Uma coisa totalmente fora do que ele sabia até. E daí eu fui meti o louco lá, peguei uns aparelhos, comecei a medir lá em radiação embaixo do eucalipto e foi embora. Aham. Aproveitando que você colocou essas coisas na mesa aqui, ó, a garra do Ah, isso aí foi Wolverine, pra a ameaçar espada do Thorin, não é? É, Do Hobbit, né? O escudo de carvalho. escudo carvalho. É uma Então, versão menor dela, né? A dele é maior. no caso, por exemplo, fazer armas de aço, né? Você tá fazendo baseado no Senhor dos Anéis, né? Você tem muito pedido, pessoal, porque é bonito, né? É um monumental bem bonito. Porque pra cosplay não rola, né? Não dá pra entrar no evento, né? Ah, dá pra gente fazer a de 3D, né? Aí dá pra Ah, de 3D. Olha só É de que 3D. bonito. Pessoal, não sei Mas as que o vamos pessoal comparar mais com uma de aço. pede Vamos pegar daqui. são espadas assim consagradas, né? Tipo Essa é aço a Steel Sword e também. essa é impressora 3D, né? Que não, interessante, né? A impressora 3D, no caso, para cosplay serve, né? Sim. Passa, né? Mas você usa outro material além da impressora 3D? Ah, cola assim, daí você passa Não, mas... uma massa pra deixar um pouco mais homogêneo, sumir as linhas. Você não essas chegou a coisas fazer assim. já arma de Durepox, coisa assim? Não. Não. Lembro Eu que uso a... Durepox só pra fazer preenchimento de alguma coisa, buraquinho que ficou. Lembro que Nas a... de aço, né? Medieval Naquela- Brasil, você conheceu o Medieval Brasil? Não. Medieval Brasil, eles eram artesãos, né, que faziam armas, né, vendem em evento, como não podia aço, então eles fizeram quase tudo de papelão com coisa. Ficava bonito, né? Mas assim, não se compara ao detalhe como uma impressora 3D, né? É. O peso também, né? A impressora 3D é levinha, né? Aí outra questão que eu falei pra vocês, essa daqui foi uma das que eu mais vendi, a Steel Sword lá do Skyrim. Isso aqui eu já vendi umas 10, 12 unidades. Todo evento que você vai, nossa, os caras batem o olho. A espada, então, eu fiz uma, tchau. É. E é bem difícil de fazer, assim, aquela lá foi bem difícil de fazer. Mas a adaga, nossa, o pessoal pede Mas coisa de filme. você então eu recebe não- mais encomenda ou o pessoal compra mais do que você já tem? Infelizmente, assim, a pandemia meio que quebrou um pouco minha perna por causa disso, porque eu vendia muito em evento. Aham. Então até as encomendas vinham porque eles viram o meu material em evento. Então fica difícil assim, às vezes eles vêem foto, tal, não sei o que, não sabe coisa de medida, não sabe coisa de peso, fica difícil para eles terem. Agora quando você ia no evento, o cara pegava a espada assim e fala: "Nossa, meu, que legal, deixa eu levar uma dessa pra casa." A experiência presencial para algumas É. coisas assim é diferente mesmo, né? A magia de hora de você segurar, olhar, né? É um choque na Isso, realidade, isso. né? E assim, eu tanto faço históricas, né, como no caso dessa aqui é uma Viking, Aham. e bastante de fantasia também. E faço pra EMA e HMB, lá pra Academia Ah, Falcão sim. Negro também. Aí no caso eu posso falar como consumidor, né? É. Eu tenho as armas de HMB, né, que no caso esportes de armadura, e as de esgrima histórica, que são diferentes, né? As espadas de esgrima históricas têm que ser finas, inclusive, no caso que a gente tira foto aqui, né, são espadas de esgrima histórica, né?
Acho que eu não trouxe nenhuma espada de HMB, né? De armadura aqui, eu acho. Eu acho que não, Acho hoje que não. não, porque elas são mais largas, né? Elas não têm fio. Ela é bem chapada, né? Mas... é espada funcional também. Você fez o... Eu já tenho 2 espadas com fio sua ali, comigo. E... Só que as de fio ainda não deu muito tempo pra testar ainda. Mas eu acho que até lançar esse vídeo, que vai demorar um pouco, provavelmente já vou ter testado. Porque eu tô consertando o suporte pra fazer o corte. Então, mas do eu tô público, falando você acha que não- eles pegam mais pra decoração, pra cosplay, pra Olha, teve uma esse senhora... público de HMB, esgrima histórica? Eu acho que de decoração ganha em Eu cuidar acho de que de gente, né? decoração ganha, aí em segundo lugar fica essa parte técnica, e tem gente que usa como arma mesmo de defesa. Essa aqui, por exemplo, a primeira que eu fiz dela aqui, uma senhora falou assim, olha, uma vez tentaram arrombar minha casa, Nossa senhora. e eu só tinha uma faca de cozinha, o que você recomenda pra mim? Falei, bom, você vai brigar dentro de casa, então tem que ter uma espada curta, né? E alguma coisa que é bater uma vez só... Vendedor é muito vendedor, né, bater cara? uma vez só e, Toda a sua e abraço, experiência né? de É muito detalhar mercenário, invasores. mano. Em vez de falar, chama a polícia, aquela coisa, É. não, você compra essa espada aqui, eu faço uma assim pra senhora. Porque, inclusive, essas aqui, as do Hobbit, do Senhor dos Anéis, elas têm um embasamento histórico também, né? Umas puxam pra Chipos, pra Falcata, né? Essa aqui Aham. é um pouco lá puxada pelo lado lá da Falcata, né? Então ela é Aham. pesada na ponta, então essas aqui são espadas pra decepar, né? É, aquelas tipo, as gregas lá do começo. Então são espadas bem, assim, contundentes e pra decepar mesmo. Então daí eu falei, olha, você leva essa, ela é leve, você consegue girar, você consegue brigar no espaço curto, então você vai ser feliz. Vai ser feliz. E o cara que entrar na sua casa, um infeliz. Caramba. Bom, espero que nenhuma pessoa que tenha comprado arma sua tenha usado, tá? Ah, sim. A melhor arma que eu já ouvi falar algumas vezes, né, é aquela arma que você não usa, né? Às vezes só o fato dela estar lá apontando ali, ninguém não vai precisar, espero. Né? É, sim, com certeza. Porque no dia que alguém usar a sua espada aí, vai dar problema. Não, eu acho assim, o pessoal até me pergunta assim, ah, Leonardo, mas você não tem problema assim de se a polícia parar você, alguma coisa? Já vi gente assim, não, meu, olha que as coisas que você tá carregando. Cara, é cutelaria, é mais pra parte de ferreiro, né? Umas armas um pouco maiores. Mas você, na sua casa, você pode matar uma pessoa com lápis, você pode matar uma pessoa com uma faca de cozinha. Eu já vi briga que o cara esfaqueou o cara com chave de bolso mesmo, chave de abrir casa. Sim. Entendeu? Então, não é a arma. O problema é a pessoa, não é a arma. É verdade. Quem que falou isso hoje mesmo? Foi o Benedito? Ah, Hoje não, não, é você- que foi em off, não foi Foi em durante off, a gravação, que a pessoa tinha comentado, falando que se a pessoa tem a intenção de cometer crime, vamos falar um homicídio, não vai ser a arma que vai determinar isso, vai ser a intenção da pessoa. A pessoa vai dar um jeito, Vai. né? Não importa. O pessoal tem mania de achar que a arma incentiva a violência, né? Mas a violência é da pessoa, né? Eu acho que essa parte de colecionador, de ter uma ornamental pra você colocar num quarto, num plano de fundo, né? Mas ninguém aqui gosta de espada, inclusive né? essas aqui Nesse podcast, assim, né? ó, eu não afio muito. Tá? Elas são. É um fio bem com uma queda bem brusca, assim. Que é justamente assim, ó, porque você pega aqui na mão, você não corta, tá vendo? Uhum. Ela tem o fio, mas ela não está afiada. Então, pelo fato de ser muitas pessoas que colecionam para deixar, então eu já faço desse jeito. Tem outras, né, que nem os pedidos que o Raul faz, essas daqui já é um pouco mais afiada, né? Uhum. Então, As espadas dar. funcionais com fio meu tem que ser afiado porque vai cortar, né? Não tem o que fazer. É muito difícil adaptar na hora de... Porque no universo fantástico, no filme, né? A gente sabe que aquelas Às armas vezes- são cenográficas com o objetivo de serem, né? Sim, aí vai ter um interpretativas, peso errado, alguma Sim. coisa assim. Quando né? você vai traduzir uma leitura de uma arma dessas de um filme do Hobbit, por exemplo, você sente que ela é desfuncional ou você acha que eles devem ter um... Não sei. Faz seu comentário. Não, aí. tem. Nessas adaptações. Eles fazem elas bem balanceadas também. É porque muitas armas do Senhor dos Anéis, né, do universo cinematográfico, eles fizeram baseado em espadas reais. Uhum. Então, eu acho que o Senhor dos Anéis não é um bom exemplo para isso, tá? Mas o Conan é um bom exemplo, porque se você pegar a Atlantis Sword, que é essa daí que tá fazendo aí de plástico, ela é uma espada absurdamente pesada. Porque a Seria essa lâmina daqui na dela é versão larga.
A lâmina dela é larga, é maciça, e é só o Arnold Schwarzenegger que conseguia realmente manobrar ela, porque o cara é um monstro, né? Aham. Agora, se você for... Eu já repliquei coisas parecidas com ela, que foi inclusive a Steel Sword, ela fica muito pesada, pelo fato dela ser uma lâmina mais larga. Ela para de funcionar. Assim, você vai conseguir golpear com ela? Vai conseguir golpear, mas você tem que... É tipo espada viking, que ela é mais pesada normalmente, então você tem que fazer giro, coisas assim, pra você continuar tendo a dinâmica com ela. Não é na espadinha lá de esgrima, não vai aquela ser mais leve. rápido igual a galera nos rápido. filmes, né? É. Aham. Eu pensei que você ia dar um exemplo, tipo, Final Fantasy VII, assim. Eu ia dos chegar em caras que tem Bleach, umas na espadas. verdade. É o Tava Bleach? pensando- Não, Isso se você quiser falar de coisa bizarra, eu falo. Fale de coisa bizarra, que é legal. Teve um cara que ele pediu uma montante, Aham. era uma espada de 1,5 m, assim. Certo. Cara, eu acho que eu pesava uns 4, 5 quilos. Nossa. Era um monstro. E teve um outro cara que ele me pediu pra fazer a espada do Inuyasha, mas não a katana. A espada, quando transforma, que fica aquele Sim. monstro E de aço mesmo? de aço. Nossa Senhora. Não chegou a fazer, Eu a imagino Great o Sword custo, chegou a né? fazer, né? Mas tudo do jeito que ele pediu, né? Largura, larga mesmo. Era chapada, porque só uma mínima queda, só pra aparecer isso aqui, assim, né? No 3D. Mas era um absurdo de espada. Essa do Inuyasha aí ia sair uns 10 quilos, alguma coisa assim. É tipo assim... E você é chegou a fazer? Ou... Não, essa do Inuyasha não, mas eu cheguei a fazer a Great Sword. O cara tirou foto, assim. O cara gostava de vestir de bárbaro, essas coisas assim, daí já ia com espadão, assim. Ah. Um negócio assim. Mamãe. Essas bizarronas assim, até pra feito de cosplay, quando o pessoal faz, é desconfortável pra andar num evento, né? Geralmente o pessoal vai lá, guarda no guarda-volume, vai no desfile e não consegue manusear isso no dia a dia. Imagina parar pra fazer pose, né? Pra tirar foto. Né? É. Ficar um tempão lá segurando a espada, 5 quilos, imagina. É porque pose de espada geralmente não é uma coisa parada, né? É uma coisa ficar em pose de batalha, assim. E quem por pediu isso que pra eles- tirar a foto, tira em 2 segundos. Mas os que vêm depois, que não foram os que pediram, né? Você É, fica horas na pose ali e não foto consegue de sair, cosplay não é rápido, cara. Porque é um monte de foto, né? Um monte de gente. Por isso que normalmente eles fazem com outros materiais mesmo, que é Uhum. já pra... O 3D, ele veio pra revolucionar, assim, essa questão, assim, né? Além dessa daí, eu fiz duas que tem ensaio lá do Raul como Death Knight, lá, o Arthas, que é duas Frostmourning. Então, Até pensei que você ia trazer. aquilo lá pra você fazer na mão, até essa daí pra você fazer na mão, é um trabalho artesanal absurdo, assim, que vai consumir muito tempo e o cara não vai saber se ele vai vender. É uma coisa muito restrita. Uhum. Além de espadas e facas, você ainda faz alguma coisa relacionada, por exemplo, você falou de cosplay, sei lá, imagino escudo, armadura, Sim. elmo. Elmo nunca cheguei a fazer. Já tentei fazer assim tal, dei umas batidas, dei umas entortadas pra ver como é que é. Elmo é capacete, tá, pessoal? Mas assim, Obrigado armadura por eu trazer, faço, esqueci de né? pedir essa. Peitoral, ombreira, Aham. antebraço, as pernas. Aqui, parceria ainda com o Ricardo, né? Que o Ricardo ele me ajuda com essa parte de tecido. O Ricardo da RS Blacksmith. Aham. Jabá, né? Link na descrição. No caso do Ricardo, a gente faz bastante trabalho funcional, né? Para HMB, esportes de armadura e esgrima histórica, né? Aham. Mas no caso, por exemplo, do cosplay mesmo, tô pensando, né? Deve ter uns caras que devem pedir umas armaduras. Assim, mais... Eles pedem mais lâminas. Lâminas, né? Já perguntou lá da espada lá da Mulher Maravilha, essas coisas assim. É mais lâminas. Porque eles, sei lá, eles não sei se eles... Porque assim, pelo fato do material ser duro também, ele é difícil de você modelar. Apesar que você pode pegar uma ombreira e já fazer a ombreira. Só que daí você tem que ver como que essa ombreira vai ficar no seu ombro, né? E daí outros materiais, o Orbla, que o pessoal usa, ou o próprio... Como é que chama aquele fofinho lá? Eu não sei o que é o Warblack. Pausa dramática. O EVA, o pessoal usa muito. Então, materiais mais leves, mais maleáveis. E às vezes a graça do cara é fazer o cosplay, a armadura. E às vezes um ou outro item pede pra gente, cinto, pochete, alguma coisa assim. O Ricardo ele faz bastante essa parte de acessórios aí. Já chegaram pra você falar, você não faz espada pra swordplay?
Não, de swordplay não. Nunca pediram? Perguntaram. Não, de Olha só. swordplay não. Mas já perguntaram se Mas é de pergunta se é de verdade. verdade. É de verdade? Tio? Não, não. É uma ilusão. É uma isso ilusão aqui, tudo 3D isso é isso ilusão. aqui. Nossa, eu escuto bastante essa pergunta. É de verdade? Tudo é de verdade, né? Escudo quem faz também é o Ricardo, assim, eu faço mais parte parte de desenho, né, a heráldica, assim, do escudo. Faço escudos também, assim, ornamentais, tanto na parte pintada, como faço também chapa de aço, assim, para ficar com relevinho. Também tem o Mamute, que ele faz a parte, assim, de gravação, inclusive algumas lâminas minhas estão gravadas aqui com o logo que eu fiz com o Mamute, Uhum. É laser, no a caso? laser. Chique. Então, daí só voltando lá a falar que a gente tava falando, eu fiquei Uhum. 6 meses fazendo lá aula com o Evandro. E eu fiquei 6 meses fazendo uma adaga. Uhum. Porque o Evandro, o foco dele, ele não tá mexendo com isso, ele tá mexendo com cerveja artesanal agora. Acho que ele aceita uma ou outra encomenda, assim. Só que o Evandro, ele ficava 2, 3 meses mexendo com uma lâmina. Então, era uma encomenda, assim, de um cozinheiro, ele ficava 1, 2 meses mexendo com aquela lâmina. Então, o desenho, o tipo que o cara gostava, trabalhava o aço. E a minha intenção já não era nesse sentido, trabalhar com esse tipo de cutelaria. O meu era tentar baratear e tentar atingir o maior público possível. Tanto é que eu desenvolvi a técnica aí da forja fria, que eu vou ensinar a fazer online, né? Para quem quiser o curso daqui para frente, aí talvez em outubro. É a forja fria. Eu vou ensinar essas técnicas que você usa bem menos materiais, você economiza muito mais tempo e o resultado sai. É, não é o... Tão bom? No caso do Debaste, né? Isso. Cutelaria de desbaste. Debaste. Mas é outras coisas também que envolvem para você diminuir custo, todo um processo assim que você fazer a quente. Eu faço coisa quente. Se o pessoal pedir, eu faço coisa quente. Mas eu já falo assim, olha, vai sair pelo menos uns 40%, 50% e às vezes até o dobro mais caro do que fazer na técnica que eu uso. Porque dá muito mais trabalho. E a demanda do público dessas ornamentais aqui, talvez não seja tanto nessa questão do aço, a qualidade, como é para um cozinheiro específico que quer, né? Então, a preocupação dele não é a técnica que você está usando, é ficar o negócio bonitinho no final e ele conseguir... Como E também... até brincar com ela, brincar com cortes, essas seu coisas assim, público-alvo né? é diferente, né? Do público do Evandro, no caso. Uhum. O Evandro ele faz especificamente para, por exemplo, cozinheiro. Eles querem aquele cutelo, com aquela medida, entendeu? Com aquela queda de lâmina, Pra com cortar aquele aquele aço, peixe naquele ângulo que que segura o fio infinitas vezes, né? É outro público. E quando você pega pra testar essas... Quando você termina... Ah, terminei essa espada aqui. Você testa? Como é que é? A própria encaixe da guarda, você já a lâmina sofre bastante estresse, né? Porque normalmente eu finco ela num tronco, alguma coisa assim. E a lâmina eu vou batendo até ela entrar. É bem justo, né? O que eu faço aqui. O vão que vai entrar dentro aqui do fuller aqui, que é essa parte que fica aqui dentro da lâmina. Então, nisso ela já sofre um estresse. Aí, quando é outras lâminas, assim, aí eu testo engalho, testo também aqueles galões de água, assim, que dá um efeito bem legal. Tem até alguns vídeos aí que eu faço isso. Pra mostrar, olha, ela corta mesmo. Essa garra do Wolverine aqui é uma delícia brincar com isso aqui. Que ela faz uns cortes, assim, umas coisas bem... Você fica cortando papelão, né? Não, naquela de água mesmo. Como assim? Galão de Galão água? de Galão água, de água. pendura Ah, assim, sim. nossa, você dá uma rasgada Aquele galão assim, azul. ó. Tipo, mata, vaza tipo, sei lá, 10, 20 litros, assim, praticamente com um golpe só. Que maneiro, cara. Bacana. Eu quis uma época fazer mas não existia quem mexesse com isso para essas finalidades, né, antigamente. Era muito mais trabalhando de fazer papelão, aí eu quebrei uns 3 cosplay antes de conseguir usar, porque A gente tá quebrava tudo. falando bastante de cosplay, eu fiquei pensando, cara, tirando evento de cutelaria, eu fico imaginando quais eventos você consegue colocar os produtos à venda, porque cosplay mesmo, né, não tá nem deixando entrar, né? Mas eu já fui em evento de anime. Aham. Mas Não é o melhor público, assim, assim, vendia mais chaveiro, que eu faço outras coisinhas assim, chaveiro de elma, essas coisas. aham. Vendia essas coisinhas assim. Chaveiro Uma é ou mais outra, o cara, pessoal né, ainda venderia. pergunta se faz uma espada tal, lá, referente de anime e tal.
Inclusive, a última que eu fiz aí, que foi encomenda que eu fiz em parceria com o Ricardo, foi aquela lá do Yonosuke, que é aquela toda cheia, assim, de vãos, né? Uma cremalheira. Duas katanás cheias de vãos, assim. Então, dá para atender esse público. Mas, assim, os eventos que eu mais vou, assim, que tem maior público, maior venda, assim, sem dúvida, são os eventos medievais. E 2018, 2019, era todo fim de semana. Minha mulher até reclamava. Era todo fim de semana eu tava em evento. Isso quando não tava junto com o Raul lá nos eventos de anime, não sei o que, lá e tal. Mas era todo fim de semana. E assim, o pessoal acha que às vezes o público medieval é pouco. Teve 2 eventos lá, acho que lá no Pacaembu, em São Paulo, né? Que teve lá a batalha medieval lá, não sei o quê. Cara, 3, 5 mil pessoas. É muita gente. O pessoal foi naquela vibe lá de Vikings, de Game of Thrones. Todo mundo abraçou a causa e todo mundo gosta do mundo medieval. Não é assim, especificamente pro nicho agora, A né? gente conversou disso no outro episódio, né? De não ter a cultura medieval aqui no Brasil, mas eu acho que essa questão de globalização, tudo, a gente se apropria muito Sim. das coisas japonesas, chinesas e tudo mais, né? E essa cultura pop medieval, ela é fascinante, né? Sim. Muita gente em Game of Thrones estourou em vários públicos que um Senhor dos Anéis com 17 Oscars na trilogia, né? Chamam muito a atenção e a galera gosta, né? Porque envolve uma história mundial. Todo mundo no Brasil, como a gente tem a base cultural europeia, a gente estuda Idade Média, então fica no imaginário, né? Assim. Falando em Senhor dos Anéis, né? Você não quer aproveitar e já falar dos seus livros? A gente tá com bastante tempo. Tá? O que você acha? Beleza. Pode ser. Então vale lembrar ali que, além de youtuber, sensei de karatê, organizador de eventos, né, engenheiro agrônomo, artesão, ferreiro, também escritor. Escritor. Porque eu lembro que você tá falando de evento, né? Eu lembro que você sempre tava com a sua estande dos livros, né? Publicando. Como não dava pra vender arma nos eventos lá, Anime Fest, essas coisas assim, aí eu fui pro meu outro lado lá, que era dos livros, né? É mercenário pra caramba. Onde eu consigo não vai vender o que eu tô fazendo, vou fazer outra coisa pra vender então. Pode vender então, vou fazer. E assim, né? É a mesma coisa. Eu já tava querendo trabalhar. A coisa que me encantou, assim, vou começar lá antes, assim, o que me encantou. Teve um evento organizado por Fernando, que depois ele fez o Carroça Medieval lá em Campinas. Muitos anos atrás, eu nem lembro. Foi lá até que eu fui no evento porque eu conheci o pessoal lá do Taberna Folk. E daí eles iam apresentar. E foi uma semana de evento. Cara, eles fizeram justa de cavalo, com lança que quebrava. Assim, foi o primeiro contato que eu tive que realmente com coisa medieval, além de filmes. E aquilo lá me apaixonou. Aquilo lá ficou na minha cabeça e falei, algum dia eu vou trabalhar com isso. Muito tempo depois aí gerou. Mas foi graças àquele evento. E foi um evento que até deu prejuízo lá pros caras. Mas foi graças àquele evento que, tipo, me encantou. Aí, quando eu tava no Milite, lá que eu fiz o Milite, daí eu comecei a falar, não, agora eu comecei a mexer com isso. Vou fazer aula de cutelaria, vou fazer espadas pra treinar no Milite, né? Porque a gente não tinha espada, nem dava pra pedir pra outros ferreiros. Eu tinha que fazer mesmo minhas espadas chapadas lá mesmo, pra gente treinar lá, bater aço lá na madeira. E daí, naquela época... Eu não sei como a mente humana trabalha, mas quanto mais coisa você tem que fazer, mais assim você cria uns desvaneios em história. Pelo menos assim era comigo. Então eu tava escrevendo lá a dissertação. É que aquela atividade é tão maçante que sua criatividade te impulsiona para novos horizontes só pra você se distrair e não ter que fazer aquela coisa chata que você tá querendo. Talvez seja isso, uma fuga, né, da realidade. Pode ser que seja isso, com certeza. Mas deu certo, você aproveitou, né? Sim. E aí, com aquela ideia do pessoal, porque os meus colegas, lá, os meus alunos, né? Eu chamo eles de colegas, são meus amigos, pra falar a verdade. Eles eram, assim, bem específicos, assim, cada um era muito diferente um do outro, né? Daí eu falei, nossa, isso aqui fica muito um grupo de RPG, sabe? Eu pensei no grupo Sentai, tá ligado? O Power Ranger vermelho. Tinha o Vinícius, que era grandão, ele gostava de espada grande, queria espada longa. Certo. Aí tinha a Jaque, que era um pouco mais tímida, assim, mas você botava pra lutar karatê, arrebentava você na porrada, era brava.
né? Aí tem o Otávio, que ele é um cara mais obscuro, assim, A gente tal. já sabe quem que vai pegar ele na porrada saindo daqui, né? Não precisa nem falar quem vai ser, né? E assim, e ele se encaixava assim, ficava muito parecido com personagens. Aí eu começava a viajar na maionese, assim, começava a escrever tal, não sei o quê. Aí eu sei que assim, eu escrevi 3 livros seguidos, Milite as Guildas, Criaturas Estranhas e Os Bandoleiros, os 3. Escrevi 3 livros seguidos, eu só publiquei o primeiro, né, que é Milite as Guildas, que tá em formato físico. Esse foi que começou. Então foi mais ou menos assim, vendo essas características, assim, é claro que eu não peguei as pessoas como molde, assim, pra fazer os personagens, mas assim... Você pode levar um processo nessa aí, hein? Não, mas assim, é bem Inspira, né? bem A realidade tipificado, né, inspira. de jogos de RPG. Você pega, por exemplo, assim, o cara grandão, que é a espada grande lá, o cara berserker, né, o cara não sei o quê. Aí tem até nos animes, a menina mais tímida, não sei o quê, que nananã, né? Cada um tem um estereótipo, assim. Dando um spoiler do livro dele aí, o cara usa o machadão, né? Não, é Não é? espadão, eu É espadão? É, E espadão. aquela hora que ele joga o machado lá? não lembro dessa parte. É no Tudo bem. começo lá. Quem conta a história não Ah, conhece ele esses tá detalhes cortando só. a lei. Isso, entendi, entra ela. mas Olha lá, ele não lembra do espada, né? livro dele, cara. O cara faz tanta coisa Não, que mas ele esqueceu do usa livro. espada, ele não usa machado, por isso que eu me Ah, confundi. tá. Mas E aí você partiu pra esse aparição lado dele- de escrever essas histórias fantásticas. É. E E ainda tá assim- escrevendo? Ainda tá saindo coisa da cachola? Ou... Ó, eu tenho 5 livros do Milite escrito. O primeiro só tá publicado. O segundo tá em revisão. Revisão, a Bianca review já o livro pra mim, só falta a parte final. Mas a vai pandemia atrapalhou publicar muito. fisicamente também? Então, como a pandemia mudou todo o cenário, antes eu banquei os meus livros físicos pra fazer. Certo. Agora, como o cenário mudou totalmente, eu não sei como que eu vou fazer. Eu até tentei lá pelo Catarse, assim, mas eu não consegui dar atenção suficiente. Eu não sei, só sei que não deu certo lá. Eu falei, eu vou encarar esse, vou pagar lá os 200 livros. Na época tinha umas gráficas com uma proposta muito boa, Uhum. de poucos livros, né? Porque senão, eu só imprimo a partir de 1.000 a 1.000 gente livros. negocia, sei lá, 8, 10 reais o livro. Uhum. Você vê que nos últimos 2 anos eu percebi que, principalmente no Instagram e no Facebook, tem muita propaganda de editora fazendo livros, né? Pedindo editores novos. Você acha que ainda vale mais a pena fazer na gráfica por conta do que tentar essas editoras, né? Não escritoras? Infelizmente, eu não sei se é uma mentalidade global. Essas editoras, assim, eles prezam muito por lucro. Eu sei que são empresas, empresas. Mas com os escritores que eu conversava, eles recebiam tipo 10% do lucro. Nossa, é pouco, né? por livro. E às vezes a proposta era tão ruim que se não vendesse os livros, o escritor tinha que comprar todos os livros de volta. Então, imagine, 500 livros, 1.000 livros, não vendeu, você tem que comprar tudo de volta. Você toma na cabeça muito, entendeu? Uhum. Então, o que eu falei? Eu não vou entrar nessa. Eu tenho lá tantos R$ 1.000, tal, não sei o quê, eu vou investir esse dinheiro, vou fazer 200 livros. Tava vendendo super bem e tal, daí veio a pandemia, fechou todos os eventos de anime e A tal. gráfica, no caso, não oferece um suporte, né? Você Não. que tem que ir atrás do corretor. tudo. Você até tem que fazer a capa, ele só manda assim, ó, manda nessa medida pra mim, o quanto que vai ter lá de lombada, lá que é a espessura do livro lá, Uhum. e só. E enquadrar, né, dentro da onde que vai imprimir lá, ó, aquele quadradinho lá, Uhum. que a máquina consegue imprimir dentro daquele quadrado. É só isso. Você O resto tem que percebeu fazer que é mais fácil vender, pessoalmente, mostrando pra pessoa ou na internet? Com certeza com a pessoa, mesma coisa que isso aqui. Ah, entendi. A pessoa Eles tem que querem ver, né? contato visual, eles querem perguntar pra você o que é isso, qual que é a ideia geral do livro. Eles querem ter um contato físico. Nossa, E, mas deve ser trabalhoso em evento pra divulgar o livro assim. cara, eu acho o maior prazer que tem pro escritor é você ter contato com o seu público. Mas no caso aí Esses não é o cara que é público ainda, best-seller, né? às vezes que o cara cresceu tanto, e ele perde essa conexão com o público dele, e às vezes por causa disso o livro dele acaba se tornando muito ruim, os posteriores lá, que ele perdeu toda aquela essência de contato com o público,
e fica muito ruim. E eu gosto muito disso porque as pessoas me procuram falando, ei, quando que vai lançar o 2? Que não sei o que, a gente quer saber. Ah, isso é tal. bacana. Entendeu? E assim, então foi os 5 livros Uhum. do Militia. Eu pretendo escrever até o 10, tem mais ou menos Nossa, os 10 6. livros? Tem até É mais ou massa. menos o 6º livro já É uma história Super grande. saga. engatilhado. E aí, 2020, auge da pandemia, Uhum. eu tava meio loucão assim, ficar com aquela coisa Meio presa em casa. Eu falei, não, eu vou escrever um livro bem radical. Ah. Se passa dentro do mesmo universo, só que tipo 20, 25 anos depois, o mundo mudou totalmente, foi totalmente arrasado. Olha o spoiler aí. Spoiler pra caramba, né? De qual livro esse? Do 6º? Esse aí chama Rosa Sangrenta. Da É no outra- mesmo é como se fosse um spin-off, né? Do Militia. Isso, Ou universo expandido, sei lá. Uhum. Não sei se pode se chamar de universo expandido, mas... Eu não sei, não sei qual a diferença do Hoje é spin-off. só ao falar universo. verse no final. Leonardo Verse. Verdade, Leonardo Verse. Leonardo tá. Tardivo Verse. E aí eu falei, não, eu vou pegar uma protagonista feminina, Uhum. porque o que às vezes assim é chato você ver em anime, é toda aquela menininha tímida, não sei o quê, que ela só fica de suporte pros outros personagens e tal. O anime trabalha muito estereótipo, né? E eu falei, não, eu quero uma menina que suja a mão de lama e sangue, entendeu? Eu quero que ela Uhum. vá pra frente, ela é traumatizada, essa personagem. Mas lógico que ela é traumatizada. O autor já quer que ela suje a mão de sangue e lama. Não, pela Coitada. história né? dela, ela é traumatizada justamente por causa daquela mudança que teve no mundo e tal. E ela é uma mulher que ela teve que... ninguém deu poder pra ela, ela teve que se empoderar, ela teve que sobreviver. Então ela tem que se virar de todas as maneiras possíveis, assim, combatendo tanto homens como criaturas, assim, não uma pegada The Witch, mas assim... Uma coisa que acho que faltou você explicar que o universo do Militia, né, dos seus livros, é fantasia, tem fantasia- monstros, né? Tem, fantasia... É o clássico, né? Tem dragão, esse tipo Fantasia de coisa. medieval fantástica, assim, né? Fantástica porque tem magia inclusa, né? Tem magia. É. Tem orc, essas coisas? Eu não tô lembrando. Não, tem outros Eu personagens, lembro assim. que tem gigantes, essas Tem coisas. gigantes, tal, tem arpias, tem várias criaturas fantásticas também. Uhum. E tem, assim... Não tem orcs, mas mais pra frente lá vão ter criaturas, assim, que... Tem uma pegada meio similar, assim, parecida. Não que sejam orcs. Você falou que é o Rosa Sangrenta, então, mas a história seria aquela questão de heroísmo? Ela vai crescer, vai ter um mestre, vai evoluir, vai ter como fala? Jornada do A herói jornada da- do herói, né? Sim, né? Na verdade, todos a gente tem que basear na jornada do herói, né? Se você cometer esse crime de não fazer a jornada do herói, tá ferrado, né? Na escritura, né? Uhum. Você tem que fazer aqueles passinhos, não necessariamente Linear, se né? tornar Mas ser- um OV no final, overpower lá, que vai, né? Fazer aquela coisa lá, um Deus Ex no final e resolver tudo. a construção de carisma com o público, Isso, né? é. Se não passar por nada ruim, você não cria vínculo com aquela personagem, Sim. né? Então, isso que eu tô pensando, se ela é jornada do herói, é uma heroína, o que ela entraria no RPG? O que? Ela seria uma cavaleira, uma maga, o quê? Uma guerreira. Uma guerreira. Uma guerreira, assim... Uhum. comum. O que eu gosto, tanto no Militia como na Rosa Sangrenta, eu não gosto de tipo, aquele cara lá é o escolhido, ele nasceu lá, já tem superpoder. Profecia, por si só, vai dar umas profecia. roubadas no poder dele porque ele é o escolhido, né? Não, eu gosto de pessoas comuns, assim como você, pessoas comuns que se viram, que dá um jeito, quando a coisa aperta, dá um jeito. Dá Então, os pulos, se lasca no caminho de verdade, isso, né? Nada de tipo, nossa, o cara é o melhor esgrimista. Não tem nada a ver disso. O cara se ferra, eles se cortam, eles apanham. A Rosa apanha muito. Ela tem que correr atrás das coisas. O Militia é a mesma coisa. Só que o Militia... O nome dela é Rosa? É. Rosa Sangrenta. Pegou pesado aí com o nome, hein? Que o nome dela completo é Rosa Escarlate. Mas o primeiro livro chama Rosa Sangrenta. Não, mas que é o nome dela também. Eu pensei que era rosa simbólico, né? Igual tipo rosa de ferro, por exemplo. Não. É ela mesmo que tá se Ela- lascando. E o Militia, assim, ele segue um pouco, assim, aquela pegada do RPG um pouco mais leve, tem uma coisa de sangue, assim, mas a violência não é tão explícita
como na Rosa. A Rosa é bem mais explícita, então, tipo, ela seria o 6º livro que eu escrevi. Então, teve uma evolução aí desses 5 antes do Milite até chegar no 6º livro, que seria ela. E Não a tô falando respeito da mesma cronologia. da faixa etária. Por exemplo, o Milite pode ser para menor de idade, o Pode. Rosa não. É. O Rosa já preferia, assim, que se fosse uma pessoa, 15 anos aí, que já tem já tem uma faixa etária maior. É que aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, 15 anos já, né, rola muita coisa ali. Uhum. Então aqui no Brasil seria 18 anos, mas com a violência que a gente vê em jogos, em outras coisas, filmes, etc e tal, Com 6 uma anos pessoa já dava com 15 pra... anos já sabe, suporta ali e tal. E a tem alguns temas pesados ali também, assim. A gente sabe disso, só que a gente tem que seguir a norma, né? Infelizmente. Sim. Né? Não importa, a gente sabe se tá errado ou não, né? Sim, não, com certeza. Uhum. Mas assim, eu gosto de receber principalmente feedback das mulheres, porque é o que eu quero saber. Se tá descrevendo bem aquilo que a mulher sofre, não sei o quê. E as mulheres que leram o livro falam que é realmente assim, as que batalham, as que sofrem na vida, as que sofrem preconceito, né? As que sofrem assédio, essas coisas. Então, é a personagem, assim, não digo focada pro público feminino, que o público masculino pode ler e vai gostar também, mas o público feminino vai falar, pô, essa aí é igual eu, essa aí ela batalha. E é um desafio pro escritor eu homem não conseguir se tenho- colocar num alter ego feminino pra desenvolver a história, né? Eu não tenho muita experiência como escritor, né? Mas eu acho que, dependendo da experiência do escritor, né? Ou a qualidade do livro, eu acho que questão de gênero, eu não sei se é tão relevante. Por exemplo, eu vou colocar exemplo como a Rowling, né? A Rowling coloca o Harry Potter, né? Como protagonista da história dela e encaixou muito bem. Eu acho que eu nunca vi alguém lendo Harry Potter falando assim, ai, um menino, um homem nunca agiria assim. Eu acho que eu nunca vi isso, né? Você não pode cometer, assim, eu não digo que tá errado, mas você não pode colocar, assim... modos de enxergar o mundo, né? Você pode colocar um mundo, uma coisa meio neutra, ou uma visão totalmente masculina, ou uma visão totalmente feminina, Certo. né? Então, por exemplo, você pega a Brumas de Avalon, a escritora é totalmente público feminino, assim. As guerras que acontecem, que a parte legal que acontece no filme, ela tipo assim, eles guerrearam lá. Eles estão se matando. Vamos ficar E fica tecelando. Agora a Visões Morgana tava feminina, né? sofrendo, tal, né? Ela puxou não, o cheiro do cara, o cara cheira cavalo, não sei o quê, sabe? É uma visão. Assim, é legal, por exemplo, o Martin, ele já tem uma visão mais neutra, entendeu? Cada personagem enxerga o mundo, ele se veste daquela personagem para descrever o mundo. Então, eu acho que tem que ser assim. O Martin é bacana quando o mesmo personagem encontra o mesmo personagem que o outro personagem encontrou. Então, eles comentam de outra forma, né? Por exemplo, um fala, fulano é bonito, e no outro, nossa, esse cara é horroroso. E é o mesmo personagem. Só que com visões de protagonistas diferentes, né? Então, eu acho que essa visão neutra se casa melhor. Uhum. Legal, mas você falou dos 5 milícias, né? Do sexto. Você não escreveu livros fora do fantasia medieval? Sim, eu comecei uma de comédia lá que tá até naquele Wattpad, acho que chama. Eu acho que você começou a ler lá, eu lembro que você falou lá. Que é tipo uma comédia, assim, é um pouco drama, assim, comédia, que se passa no Japão, tem a ver com games e tal. Na verdade, atual. cara, eu viajo um monte de coisa, pra falar a verdade. E algumas eu dou uma freada, assim, pra... Com um currículo tão focado como esse, não imagino ele perdendo. Por que ele não escreve um livro sobre artesão, né? Ferreiro. Porque O cara você que não vai tinha- em evento de anime Na tentando verdade, vender espada de ele já aço. escreveu 2 livros sobre isso, mas ele tava deixando pra um próximo episódio, né? Pra não acumular o hype. Mas assim, eu tenho tendência, assim, sci-fi, futuro distópico, tem coisinhas escritas, assim. Cara, tem umas ideias que eu vou te passar pra desenvolver, porque eu não tenho vergonha na cara de parar pra escrever, mas eu tenho várias... Eu tenho a história inteira, é só sentar e Ixi. vamos conversar pra gente fazer um... Estamos criando um monstro agora. Mas sabe qual que é o problema? Eu até tentei escrever livro com outras pessoas, assim. Tipo, vamos pegar um livro, assim, só falando de tal Eu nem coisa, cobro nada, de só medo. lança a ideia só.
Às vezes é a mesma coisa. Porque já viaja tanto, assim. Tá certo. E às vezes a pessoa ela quer focar só naquela coisinha dela, assim, sabe? Às vezes é difícil você convencer a pessoa a escrever uma história que não seja dela. Uhum. Tá? É só isso que eu quero dizer, assim. Tá, vamos colocar num contexto geral aqui. Uhum. A pessoa quer, sei lá, algum dos seus livros, alguma dessas armas de aço, ou fazer uma encomenda, ou fazer uma espada de 3D, ou qualquer outra chaveiro também que você disse que Ou uma fez. espada de 2 metros Duas com espadas, 15 certo. quilos. No caso, vai ser os contatos que você passou, que tá na descrição. Sim. Mas você não separa o serviço do livro, separa Sim. o do ferreiro, Na né? verdade, assim, quando eu levo ferreiro, no não meu é stand... cuteleiro nesse caso, né? Ferreiro, cuteleira. Tá certo. Porque eu faço armadura também, então daí já Já emenda, né? é tudo junto, né? Faço pecinha, dependendo de coisa também. O artesão acho que é mais global, né? Engloba Escritor tudo. artesão. O artista. Normalmente artista. quando eu vou em LT evento... Arts. É por isso, né? Quando eu vou em evento, eu levo tudo, né? Uhum. Assim, mas para vocês encontrarem, assim, os meus e-books do Militia, o primeiro, e da Rosa Sangrenta, que é só exclusivo para e-book, por enquanto, a Rosa Sangrenta. Uhum. Você encontra na Amazon. O livro físico do Militia, vocês podem entrar em contato comigo, ou vocês podem procurar lá Militia, as guildas, no Facebook, ou na própria LT Arts, que vocês vão achar também. Vocês vão estar falando comigo de todo jeito, né? Uhum. E as espadas é tudo na LT Arts e tal, e manda bala. Uhum. Quer falar rapidinho aí sobre os seus canais do YouTube? Porque tem um monte de canal do YouTube esse cara aí. Né? Assim, por causa da pandemia, eu resolvi, né, abrir o leque de coisa. Uhum. Mas assim, o que eu falo, assim, de coisas gerais, eu falo de HQ, livros, action figures, Hunter Revela. Uhum. Aí os outros, assim, até parei de divulgar, né, que é o Ukulele, que é de música com o ukulele. Aí tem biscuits épicos, que são as estatuetas que eu fabrico em biscuit. Uhum. Inclusive tem da Rosa Sangrenta, tem dos monstros. Você também aceita pedidos de miniaturas, né? Sim, também. Em 3D também. Agora em resina também. Resina E 3D acessórios e em biscuit. couro. Acessórios em couro, alguma coisa também faço. Uhum. Armadura em couro, alguma coisa. Tem quando parceria com outros, com um cara que é específico, né? Que é o Guilherme, do Artífice Lunar. O cara faz umas coisas sensacionais. O couro eu acho que já estava embutido quando falou da armadura, né? Porque armadura geralmente vai entender que vai ter couro em algum momento, né? Nem que seja fivela, né? Eu ia comentar do Hunter Revela. Você falou, por exemplo, os action figures, né? Uhum. No caso, você faz o action figure ou você compra ou tem de tudo? Tem os que você fez e o que você compra. Você faz um inbox, não é inbox que fala, é unbox, né? Abrir e mostrar pro pessoal a qualidade no produto. Tem os que eu fabrico, que é de biscuit, que eu mostro lá também. Mas eu mostro lá nos biscuits porque é nicho, né? Daí tem que deixar ali. Alguma coisa eu mostro no Hunter Revela. Que é uma coisa, às vezes, mais geral. Por exemplo, como eu falo muito de Conan, por causa do Conan Exiles, essas coisas, aí eu fiz um action figure lá do Conan. Aí eu falo lá no canal. Mas, assim, os em 3D, normalmente, ou eu compro arquivo, ou como eu tenho Patreon de alguns arquivos, eu tenho muito arquivo, né? Uhum. Aí o cara, olha, vários pedidos, assim, né? Tá na moda aqueles 1/6 Hot Toys. Eu quero acessório do Judgment, que é aquele cara lá que o Stallone fez aquele filme. Quero o capacete dele. Aí eu vou atrás. Eu quero um machado para minha Red Sonja 1/6. Aí eu vou lá, imprimo, Pode acontecer da tal. pessoa pedir alguma coisa, mas não sabe do que ela quer, você sugere o material. Sim, também. Uhum. E que pedido mais esquisito você já recebeu de todo o material? De impressão 3D? Não, pode ser de tudo. De tudo. Qual foi o pedido mais inusitado que você já recebeu que nesse leque de acho que opções? Aquelas espadas foi bem diferente. Tinha uma mulher que ela queria uma armadura de couro também, assim. Mas como é que tem? Armadura de couro era sensual, alguma coisa assim? Que tem, assim, tá. sabe, tipo aquelas lá anatômica, né? Das Amazonas, alguma coisa assim. Então a armadura foi mais... Mas você chegou a fazer ou... Não, era só pergunta, assim, de coisa de evento. Porque Entendi. o pessoal pergunta um monte de coisa. Pergunta um monte de evento, coisa, assim. mas não acaba fazendo pedido, né? Não. Entendi. Mas, assim, o pessoal fica mais achando, assim, o que choca o pessoal é, tipo, isso aqui é aço. Isso aqui é de verdade. É de verdade? É. Não é perigoso?
Quanto Bom. que pesa? Isso aí pesa, tipo, que nem eu vi lá, 5 quilos. 5 quilos. Bom, Léo, vamos pedir pra você recolher suas armas aí, que a gente já tá com medo do que você vai fazer com elas aí, tá empolgado. Você traiu o movimento aí, cara. A gente vai ter que acertar depois O aí. cara já agora. veio, a mesa na minha. Yeah. Punk e Mestre Fiore. É. A gente faz outro vídeo falando sobre o Mestre Fiore, tá? Sobre outros mestres de esgrima. Obrigado por ter participado, Léo. Eu espero aí que o pessoal que esteja interessado em algum desses produtos venha, porque o Léo tá querendo vender, vocês podem perceber. É sacanear ele falando, né? Todos esses vão ser sorteados no final. Sorteados, Quem sabe algum dia que eu estiver ganhando bastante, assim, aí, né? A gente sorteia uns pô, produtos né? aí do LT nos vídeos, né? Do SpadaCast. E qualquer pedido, qualquer coisa aí, pode entrar em contato, tá? A gente vai estar no vídeo aí, por favor. Agora, Léo, um público nerd, pra deixar uma mensagem final pra eles. Acho Isso, por favor, fala nós algo. somos ecléticos, né? A gente gosta de muitos universos diferentes, realidades. Dá um conselho pra quem é jovem, tá perdido e gosta de muita coisa, não sabe no que focar, vai fazer engenharia pra se encontrar na vida. Dá um recado final aí que eu acho que é bacana pra esse público. Pessoal, o que eu queria falar pra vocês, antes os nerds, eles eram as pessoas meio mal vistas agora. O mundo é nosso agora, então vocês podem gostar de tudo isso aqui. Os RPGs estão em todos os lugares. Qualquer joguinho que você joga é RPG hoje em dia. Então, o mundo é nosso, faça parte desse mundo. E não tenha medo, vai lá atrás, lá, quer fazer espada, vai fazer espada, compra lá um acessório, alguma coisa assim. O mundo é cheio de oportunidades, escreva o seu próprio livro, faça a sua própria história. Olha só. E não deixe de curtir, fazer sua inscrição no canal para mais SpadaCast, né? SpadaCast. Pensei que ia falar do Hunter Revela. Obrigado, Léo. Então, Boa. valeu pelo vídeo. Valeu.